Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jesus Cláudio. Eu dou a você um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde. Eu não sei que horas que você vai estar podendo assistir esse vídeo, mas é um prazer estar falando com você. Sou professor da instituição, ou seja, estou aqui para passar algum recado para você com relação a um ponto importante que vocês vão ter que enfrentar no final deste ano, que é a participação do ENAD. Momento importante para vocês e também para a instituição, porque se vocês não sabem, o ENAD representa aí, na verdade, a própria instituição. Então vocês devem ter essa consciência de que fazer ENAD não é fazer de qualquer jeito, é fazer um trabalho onde você vai levar adiante a instituição, ou seja, você vai sair da faculdade, ou seja, Cruzeiro do Sul, e vai levar o nome. Então pensem bem, façam com consciência, tome partido disso, porque é um momento importante para você elevar o nome da instituição, tá? Então isso é importante antes de mais nada. Então o que eu tenho para passar para vocês, conversando com o professor Wellington, um tema que eu escolhi para falar sobre esse importante Instituto do Direito, que é contrato digital voltado para as relações de consumo. Então, eu sugeri um tema interessante para que vocês possam ter proveito dele também. O tema escolhido foi o direito do consumidor nas mídias digitais, no e-commerce. Então, falando desse tema, não tem como nós falarmos de direito digital se nós não passarmos, ou seja, não adentrarmos em alguns momentos históricos para que se chegue ao Instituto do Direito do Consumidor e para que possamos também lá na frente conversar um pouquinho sobre os contratos digitais, o e-commerce, enfim, como que isso se dá na prática, para que você possa ter aí uma certa tranquilidade e não ser pego, evidentemente, com as armadilhas que os contratos digitais nos apresentam. Então, a primeira coisa que nós devemos nos atentar é que o direito do consumidor não é de agora, né? É do século XIX ali, onde os Estados Unidos foram pioneiros, ou seja, eles deram o pontapé inicial. Então, o que se tinha no começo do direito do consumidor nos Estados Unidos? O que era? Era um marketing que se mostrava ser agressivo, ao ponto de que os americanos precisariam tratar dessa questão de forma mais providencial, porque estava-se nesse momento buscando uma maior participação dessas pessoas, mas esse marketing agressivo, ou seja, essa produção, essa comercialização, chamou a atenção do americano como um todo, e aí você tem a visão do que é o direito do consumidor. E isso tomou parte num momento importante na história americana, quando o presidente, até então, naquele momento, no ano de 1962, o presidente John Kennedy, o que aconteceu? Ele foi até o Congresso americano e discursando naquele momento, ficou conhecido como um momento importante para o povo americano, onde ele diz a seguinte regra: todo e qualquer momento nós somos consumidores num dia. Ou seja, o que quer dizer isso? Todo e qualquer consumidor, em algum momento, ele se passa por essa situação. Então, o discurso do presidente Kennedy foi de vital importância, porque ficou conhecido ali em algum momento como o Dia Mundial do Direito do Consumidor. Em maio de 1962, ficou ali no Congresso essa fala do presidente John Kennedy, marcado como o Dia Internacional do Consumidor. Então, em algum momento, para que se tenha uma ideia do discurso do presidente John Kennedy, ele tratou de 4 pontos importantes que ficaram marcados aí pelo parlamento americano, que em algum momento, todos eles americanos são consumidores em algum momento, trouxe 4 pontos importantes, como eu disse anteriormente. E qual que é esses pontos importantes? O primeiro desse marco importante que o presidente John Kennedy disse o seguinte: todas as pessoas têm direito à saúde e à segurança.
ou seja, está relacionado, ou seja, à comercialização dos riscos dos produtos que os americanos poderiam enfrentar. Então, todo momento ele poderia enfrentar essa questão de direito à saúde e à segurança. E também, no discurso do presidente John Kennedy, ele disse também que todo americano tem direito à informação. Ou seja, em algum momento, quando se fala de direito do consumidor, a importância da informação necessária para o consumidor tomar ciência, tomar pé da necessidade de comprar bem ou não. E além disso, o presidente Kennedy ele disse que todo consumidor tem direito à escolha, ou seja, era aquela questão onde você evitaria o monopólio, ou seja, a lei de antitrust naquele período, ou seja, 1962, em algum momento, se daria ao consumidor o direito de escolher, ou seja, evitar os monopólios. E, por fim, ele trabalhou um outro ponto importante, que é o direito de escolher, ou seja, todo e qualquer americano tem o direito de escolher, ou seja, ele visaria o quê? A melhor forma de você elaborar as normas. Então, percebam que em algum momento, quando se fala de direito do consumidor, nós tivemos aí uma importância histórica muito grande como referência para nós brasileiros o direito americano. E aí, no Brasil, não se existia ainda uma normatização própria de relação de consumo. Nós somos um país jovem, evidentemente, mas nos anos 40 tínhamos uns ensaios de uma relação de consumo, ou seja, ali em meados dos anos 50, nós tivemos aí o governo de JK, onde o presidente Juscelino Kubitschek, ele trouxe para cá esse slogan, vamos crescer 5 anos, ou seja, 50 anos em 5 anos no governo dele. Evidentemente, nós sabemos o desfecho do presidente Juscelino Kubitschek, que houve lá um acidente, enfim, aquela coisa toda, mas ele teve uma grande importância para nós brasileiros ao trazer, ou seja, essas grandes montadoras, foi um grande incentivador, evidentemente. Não se esquecendo, claro, que o Brasil, na época do Império, trazia aí algumas influências mínimas, porque Portugal ele tinha ali a sua visão de legislação, e o Brasil, o que tinha naquela época, era uma coisa muito ainda tímida com relação ao consumidor, evidentemente que fomos influenciados pelo direito português, ordenações afoncinas, ordenações filipinas, enfim, são históricos que nós tivemos das relações de consumo, mas um marco importante mesmo foi a influência do direito americano, com o discurso do presidente John Kennedy em 62, que foi lá marcado como Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, através lá do seu discurso, direito à informação, direito à escolha, direito a ser ouvido, enfim, todos esses momentos importantes a partir do parlamento americano trouxe aqui grande valia para o início do direito do consumidor brasileiro. Evidentemente que, como eu disse, no governo de Juscelino Kubitschek, começaram-se aí a se atentar mais para esses direitos dos consumidores, tratando aqui como marco, embora não tivéssemos ainda uma legislação específica para tratar do direito do consumidor como um todo. Mas fica aí o registro com relação aí ao presidente JK como um marco aí de evolução atrelada claramente ao direito americano, que nós começamos a entender, porque se você em algum momento está numa política de crescimento, você começa a tratar aqui no Brasil de grandes movimentos, onde você começa a trazer grandes empresas, como foi o caso das grandes montadoras. Evidentemente que a política brasileira de tentar colocar um marco importante, que é a produção, e por outro lado ter como produzir a legislação, como você vai vender essas mercadorias, começou-se a pensar em ter produção em larga escala, mas também um contrato único para tentar controlar essa larga escala. Começou-se a desenhar essa questão de contrato em série, um único contrato para vários consumidores. Então aí começa a ter essa visão de contrato de adesão, mas veja,
ainda são ensaios tímidos, porque nós não tínhamos ainda uma legislação específica para tratar disso. Então, nos anos 40, 60 do governo JK, nós tínhamos ali essa visão de começar a crescer, ou seja, 50 anos em 5 em algum momento, e aí tivemos alguns ensaios, por exemplo, a Lei de Economia Popular, a Lei 12.221 de 1951, que trabalhava essas questões de consumo, enfim. Mas o marco mais importante para nós entendermos o que é o direito do consumidor partiu da Constituinte de 1988, onde surgiu aqui no Brasil as diretas já, aquela coisa toda. Saímos de um período de ditadura ou militarismo em algum momento, onde você traz novos direitos, onde o constituinte originário ele traz aqui para o ordenamento jurídico a proteção do direito do consumidor. Então é aí, senhores, que nós começamos a ter aqui uma certeza de que o direito dessas pessoas seriam protegidos. Então nós temos na Constituição de 88, no artigo 5º, ou seja, direitos fundamentais e garantias, a previsão do direito do consumidor. Está lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, que a redação é o seguinte, que o Estado promoverá a defesa do consumidor. O que quer dizer isso? O Estado, vamos pensar em 3 momentos: Estado, município, Estado, União, Estado, ente federativo. Então, em algum momento, essa era a visão. O Estado promoverá a defesa do consumidor de acordo com os termos legais, ou seja, dentro de 120 dias após a promulgação da Constituição, lá no artigo 48 das disposições transitórias, seria elaborado o Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente que a Constituição é de 1988, só que o Código só foi evidentemente elaborado passados-se 2 anos, em 1990, aí temos a Lei 8.078 de 1990, aí sim temos uma legislação própria, uma legislação específica para as relações entre fornecedores e consumidores. Então percebam que o marco histórico nós temos o direito americano, isso não se nega. Passamos por um período imperial, enfim, timidamente com alguns ensaios, avançamos com o governo de Juscelino Kubitschek, anos 40, tivemos a Lei da Economia Popular, enfim, e aí sim começamos a desenvolver um pouco mais essa ideia de direito do consumidor e ficou constatado, evidentemente, com a Constituinte de 88. Então, no primeiro momento, esse é um momento de evolução do direito do consumidor brasileiro para que nós possamos entender um pouco de que forma que isso vai nos dar gancho para que nós possamos falar dos contratos eletrônicos, enfim, o que nos interessa para que vocês possam tirar proveito melhor disso. Então, sobre a Constituição, trouxemos aqui alguns momentos importantes. Por quê? A partir do momento do advento do Código de Defesa do Consumidor, que veio da própria Constituição, dando essa autonomia para que fosse editado a partir de 2 anos o Código de Defesa do Consumidor, temos a nova legislação, ou seja, específica, é uma legislação muito moderna, bastante avançada para o consumidor brasileiro no momento, mas ele traz aqui um ponto de partida importantíssimo, que ele é considerado como norma principiológica, ou seja, de ordem pública, de interesse social. Ou seja, ele é um microsistema onde você consegue agregar aqui todos os direitos dos consumidores, ou seja, uma relação entre fornecedor e consumidor. Parece que chegamos à solução daquilo que nós esperávamos tanto tempo, passado por um ensaio muito importante do direito americano, entrando nos anos 40, 50, com o governo de Juscelino Kubitschek, chegamos à Constituinte de 88, onde temos realmente um microsistema. Microsistema esse que ele não é fechado. Por que ele não é fechado? Porque ele dá a abertura, é um microsistema que dá abertura para você ter um direito multidisciplinar. Por exemplo, você vai conversar com o direito penal, se for o caso, as sanções, você vai conversar com o direito civil, naquilo que o Código de Defesa do Consumidor não vai te trazer, você vai conversar com o próprio direito constitucional, naquilo que ele não
conseguir trazer na defesa do consumidor, direito administrativo, enfim, é um direito multidisciplinar. E aí nós temos uma teoria importante que fala sobre esse tema, que é a teoria do diálogo entre as fontes. Teoria essa defendida por uma grande consumerista, a professora Cláudia Lima Marx, que foi fazer o seu estudo, foi trazer para o Brasil esse estudo do seu doutorado lá na Alemanha, é uma teoria escrita por Erich Heime, onde esse alemão ele escreveu o diálogo entre as fontes. O que é isso? É naquilo onde você não consegue, dentro do microsistema, ser autossuficiente. Por exemplo, se tem uma norma penal onde o Código de Defesa do Consumidor não consegue, em algum momento, dar cabo, ou seja, julgar aquilo que for necessário, você conversa com outra norma. Da mesma forma, o direito civil, que antigamente, quando não existia a legislação consumerista, a Lei 8.078, quem julgava as ações que envolviam relações de consumo era o direito civil. Então, com o advento da Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor de 1990, esse microsistema, naquilo que ele conseguir resolver, ótimo, mas naquilo que ele não conseguir resolver, nós temos aí o diálogo entre as fontes. Volto a repetir, é a teoria defendida pela professora Cláudia Lima Marx, que tem um livro excelente sobre contratos, e ali ela fala sobre o diálogo entre as fontes em algum momento. Então, o direito do consumidor brasileiro ele teve grandes pensadores, grandes doutrinadores, haja vista os grandes arquitetos dos autores do anteprojeto. Temos ali o professor Nelson Neri, professora Ada Pellegrini Grinover, ou seja, vários doutrinadores que escreveram sobre o assunto. E a professora Cláudia Lima Marx, uma desembargadora aposentada, tem muita propriedade para falar sobre contratos, o que dirá sobre contratos digitais, o que nos interessa bastante. Então, senhores, nós temos aqui a Constituinte de 88, com grande influência, e dando a oportunidade de se criar o Código de Defesa do Consumidor, e assim o foi criado em 1990, e aí nós temos um microsistema esse que pode ser o quê? Bastante utilizado a esmo, ao ponto de você poder conversar com os outros institutos quando, na verdade, você não tem norma específica para regulamentar. Por isso que é um sistema não estanque, fechado, ele é aberto nesse sentido. Muito bem, dito isso, nós temos dentro do Código de Defesa do Consumidor, como principiologia, princípios, evidentemente, que nós vamos tratar mais adiante, que é o princípio ali da informação, que vai pegar um gancho importante para nós discutirmos o que são os contratos digitais. E mais do que isso, nós precisamos estabelecer quem são esses atores importantes das relações de consumo. Então, quando nós falamos de relação de consumo, o que nós temos aqui? Uma aquisição, utilização de produtos e serviços por dois elementos de peso, que são os elementos subjetivos do Código de Defesa do Consumidor, que é o consumidor propriamente dito e o fornecedor. Quem é o consumidor? Aquele que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 2º, que vai dizer todo e qualquer consumidor é aquele que é um destinatário final. O que quer dizer isso? Ele adquire a coisa, o produto ou serviço, para utilizar mesmo. Agora, se ele utiliza desviando a finalidade, ele não seria um destinatário final. Por exemplo, eu compro um produto que seria para mim uma impressora e vou usar com finalidade desvirtuada para a empresa. Então, ele deixa de ser destinatário final. Então, percebo que os elementos importantes da relação de consumo, tanto fornecedor quanto consumidor, têm a sua importância e é nisso que nós estamos, em algum momento, tentando desenvolver agora. Então, quando nós falamos de consumidor, é aquele, em algum momento, que é característica principal dele, destinatário final do produto ou serviço. Outro elemento importante da relação de consumo é o próprio fornecedor, previsto lá no artigo 3º, onde pode ser ele, pessoa física ou jurídica, que tem lá as suas destinação, melhor dizendo, sobre o produto ou serviço que ele põe no mercado de consumo. Pode ser ele montador, pode ser ele vendedor, o que importa. Se nós formos ler o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, nós iremos perceber que existem ali várias situações, ou seja, muito grandes para que você se torne um fornecedor, mas
há que se reservar aí o direito, obviamente, de que o fornecedor é aquele que em algum momento tem maior responsabilidade. O Código de Defesa do Consumidor ele é feito para o consumidor. Sabemos que em algum momento o fornecedor tem alguma responsabilidade muito maior que o consumidor, evidentemente. Ele é tido como uma pessoa física ou jurídica que responde de forma direta, ou seja, sem possibilidade de fazer prova, ou seja, a sua responsabilidade é objetiva sobre o seu produto ou serviço, mas há as exceções, evidentemente, que nem tudo é o fornecedor, mas em algum momento ele consegue se escapar, se esquivar da responsabilidade, haja vista que ele não consegue fazer prova, mas excepcionalmente há casos específicos, por exemplo, profissionais liberais, em que ele consegue fazer prova, evidentemente, mas são exceções sobre a função dele. Então, em algum momento nós temos o quê? Relação de consumo, onde eu tenho a questão que envolve os atores principais, elementos subjetivos, fornecedor e consumidor, e elementos objetivos, que é o próprio produto ou o próprio serviço. Então, não há o que se falar em relação de consumo se não houver atores subjetivos principais, fornecedor e consumidor, e se não houver a questão objetiva, que é o produto ou o serviço. Então, não dá para falar em algum momento se não pensarmos dessa forma. Então, nós temos no artigo 2º o consumidor, que é toda pessoa física ou jurídica que adquire o quê? Ou utiliza o produto como destinatário final, como nós falamos. E o fornecedor, no artigo 3º, que também é a pessoa física ou jurídica, que seja nacional ou estrangeira, que põe o seu produto ou serviço no mercado de consumo. Haja vista que ele pode ser ali um vendedor, um montador, enfim, um criador, e também não ficam fora das relações de consumo as instituições financeiras, evidentemente. Banco é um fornecedor de produto ou serviços, e aí acaba sendo também um grande fornecedor em algum momento. Então, como nós falamos, o Código de Defesa do Consumidor ele atrai não só os atores principais no aspecto subjetivo ou objetivo, mais do que isso, para que você possa trabalhar o direito do consumidor de forma clara e precisa, atrelado à norma, evidentemente, você não pode se desviar da principiologia. Principalmente quando nós falamos dos princípios da vulnerabilidade e da hipossuficiência. O que quer dizer isso? Todo consumidor, em algum momento, ele é vulnerável em relação ao fornecedor? Evidentemente que sim. Por quê? Explicamos isso. Então, quando nós falamos de vulnerabilidade, é aquela situação onde eu não tenho condições de competir em igualdades de condições com o fornecedor. Por exemplo, vulnerabilidade técnica. Eu não conheço da montagem daquele equipamento. Eu não sei quem montou, quem fez a inspeção de qualidade. Essa é uma questão de vulnerabilidade. Vulnerabilidade jurídica. Eu não montei o contrato de adesão. Eu não fiz aquele contrato de adesão. Eu não tenho como concorrer, eu, pessoa abaixo do homem médio, ou seja, aquele que não tem conhecimento de nada, às vezes a pessoa mal sabe ler ou escrever, e aí ele não tem ali como conseguir entender ou interpretar, fazer hermenêutica daquelas cláusulas que foram redigidas por advogados do fornecedor. Então percebam que há uma vulnerabilidade que, ao mesmo tempo, você não consegue competir com o fornecedor em paridade de armas. Então é nesse sentido que há uma vulnerabilidade técnica, jurídica ou até fática mesmo, onde muitas das vezes você tem que invocar isso numa demanda judicial para que o Poder Judiciário possa lhe ajudar, por exemplo, invertendo o ônus da prova, muitas das vezes, quando você não consegue fazer uma prova, quando se trata de uma vulnerabilidade jurídica, por exemplo. É uma situação que você vai, muitas das vezes, tentar interpretar uma cláusula contratual. E a outra principiologia que é importante é a hipossuficiência. Ser vulnerável é não ter condições de competir em armas iguais ao fornecedor. E ser hipossuficiente é aquele momento em que você não consegue, em hipótese alguma, ter ali a produção de provas. Ou seja, em algum momento
você não consegue, por exemplo, você vai pedir uma revisão de contrato, onde você acha que tem ali cláusula leonina, abusiva, é onerosa ao extremo, ou, por exemplo, aí a pandemia te pegou, um fato superveniente, onde você não consegue, em momento algum, fazer prova da sua fragilidade. Então, muitas das vezes, o que o juiz faz? Ele inverte o ônus da prova e dá a você a oportunidade de ter essas informações por meio da parte contrária, ou seja, o fornecedor ele vai ter que te apresentar, de repente, documentações, vai te apresentar muitas das vezes o contrato principal, porque você não tem. Simplesmente, ele não te mandou, simplesmente você não tem. Então, você é a parte mais fraca. Então, a principiologia, quando se fala de vulnerabilidade, ao ponto de você ser técnico, se você não ser advogado, é uma situação, você mesmo assim ainda consegue ser consumidor e ainda tem dificuldade de interpretação, o que dirá você ser um consumidor hipossuficiente? Você está abaixo do homem médio, por exemplo, nós estudantes, nós operadores de direito, nós advogados, somos homens médios, mas ao mesmo tempo nós poderíamos ser considerados abaixo do homem médio? Sim, poderíamos não ter conhecimento técnico e muito menos conseguirmos fazer uma prova. E nesse caso aqui específico seria aí uma questão de hipossuficiência. Então, o magistrado em algum momento, está lá na norma, no artigo 8.078, como direito fundamental do consumidor, no inciso 6º, o juiz poderá, a seu critério, quando for o caso, inverter o ônus da prova. Então, nós temos esses dois princípios aí que são importantes para que nós nos situarmos, possamos nos situarmos com relação ao direito do consumidor. Então, resumindo, antes de nós entrarmos com relação aos contratos eletrônicos, nós temos um marco histórico dentro do direito americano, ou seja, a partir do momento onde você tem ali um start através do discurso do presidente americano John Kennedy, onde você em algum momento começa a pensar no direito do consumidor, ou seja, foi tido ali como o Dia Mundial do Direito do Consumidor, onde ele entendeu que em algum momento todos nós somos consumidores, evidentemente, onde ele escolheu ali 4 elementos importantes: direito à saúde, à segurança, direito à informação, direito de escolha e direito de ser ouvido. Aí nós temos arranjos, ou seja, elementos suficientes para pensarmos. Legislação brasileira quase inexistente no Código do Império, mais tímida, mais com influência portuguesa, ou seja, ordenações filipinas, afonsinas, manuelinas, mas a partir dos anos 40 nós começamos a ter a influência do presidente JK, desenvolver 50 anos em 5, grandes montadoras se instalando no Brasil, e aí nós começamos a perceber que o direito do consumidor, embora não tivéssemos uma legislação específica ainda, começou aí através da lei popular, ou seja, onde o decreto de 1951 ele começou a ter alguma influência, e aí os contratos de adesão começaram a ser pensados por conta das produções em larga escala, e um único contrato para controlar a venda de produtos ou serviços em algum momento. E o marco histórico, como nós falamos, ficou por conta da Constituição, no artigo 32, onde temos lá o Estado promovendo a defesa do consumidor, e dentro de 2 dias, dois anos, melhor dizendo, foi elaborada aí a legislação sobre o Código de Defesa do Consumidor. E aí nós temos aí a principiologia, onde é norma de ordem pública, e temos aí princípios importantes como o princípio da vulnerabilidade e da hipossuficiência que nós tratamos aqui até o momento, para que nós possamos falar agora de contratos eletrônicos, porque não dá para você falar de contratos eletrônicos sem antes trazer aí essa questão que envolve os contratos, o direito do consumidor e os contratos em si em geral, porque o contrato de defesa do consumidor, em algum momento, traz todas as garantias constitucionais, todas as garantias que o próprio Código de Defesa do Consumidor se apresenta, mas em algum momento ele é específico. Então, quando nós falamos de contratos eletrônicos, você está diante de uma situação que muitas das vezes você está à distância. Você, em algum momento, não está ali presente em algum momento. Então, há que se ter um cuidado importante quando se fala de contratos eletrônicos. Então,
A título de exemplificação, o que nós temos? O direito ao contrato eletrônico, ou o direito eletrônico, como nós podemos dizer, é o seguinte, é um conjunto como em algum momento, ou seja, as instituições tratam de uma forma onde que se pretende regular, ou seja, as relações de consumo à distância, ou seja, sistemas via web, sistema via computador. Essa é a regra dos contratos eletrônicos. O que se deve, em algum momento, tratar dentro dos contratos de consumo via eletrônicos, ou seja, é um contrato feito à distância, mas há que não se esquecer, em algum momento, quando se fala de contrato de consumo via eletrônica, há um regramento. A partir do momento que você assina esse contrato eletronicamente, dá um clique, o que nós chamamos de click agreement. O que quer dizer isso? É um contrato eletrônico. Ou seja, em algum momento existe uma responsabilidade, porque a relação jurídica ela é consensual, ela é bilateral. A partir do momento que houve o consenso, a partir do momento que houve a oferta, ou seja, o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor fala que a oferta ela tem que ser clara, precisa em algum momento, e aí você, em tese, quando dá o clique, subentende-se que você fez o consenso. Ninguém te obrigou a não fazer, você teve a autonomia da vontade em algum momento à sua disposição e assim o fez. Então você exerceu a autonomia da vontade. E mais do que isso, a boa-fé objetiva. Então tem que tomar muito cuidado com o contrato à distância, porque você não está ali, você não está analisando o produto ou o serviço e muitas das vezes você já assinou e aí a armadilha já está feita. Um ponto importante quando se fala de contrato eletrônico, o apogeu mesmo dele, evidentemente, ele já existia. A Cláudia Lima Marques, o professor Bruno Mirage, que é o seu pupilo, escreve muito sobre isso, como vários outros autores, grandes doutrinadores de renome. Mas o apogeu, como escreve o professor Bruno Mirage, dos contratos de consumo via eletrônica, se deu muito em função da pandemia. É um tema contemporâneo, um tema que tem 2 anos que começamos essa questão da pandemia. Então, ficou-se claro, onde a pandemia acelerou e sedimentou cada vez mais. Se tínhamos dúvidas que a compra à distância ela seria uma incógnita, não. Através da pandemia acelerou as compras, as lojas virtuais, ou seja, foi um boom, ou seja, muitas empresas tiveram que se adaptar à questão eletrônica. Então, há que se tomar cuidado com isso. Então, toma a liberdade de ler um artigo, aqui um trecho do artigo que o professor Bruno Mirage ele escreveu, para que vocês tenham ideia. Olha só o que ele disse: o apogeu do consumo digital. O que parecia uma consequência inafastável do avanço da tecnologia, da informação, acelerou-se com a pandemia. Olha só, ele está dizendo que o contrato eletrônico, na verdade, ele acelerou-se com esse fenômeno da pandemia. O consumo pela internet, o comércio eletrônico passou a contemplar uma série de produtos e serviços tradicionalmente oferecidos no mundo físico. Então percebam que houve uma inversão. Aquilo que nós tradicionalmente comparecíamos a um estabelecimento comercial, a compra à distância, ela se sedimentou. E não pensem os senhores que isso vai parar. Agora, com a sedimentação pós-pandemia, que ainda não terminou, isso vai continuar existindo. Então percebam a importância do apogeu aí da pandemia, um desafio evidentemente grande para todos nós, mas o contrato eletrônico ele está aí dentro das relações de consumo mais do que nunca, e ainda mais com esse evento pandemia, ele se sedimentou e a tendência é aumentar cada vez mais. E qual é o desafio aí dos contratos eletrônicos? O princípio fundamental, que é a informação. As informações precisam ser claras, precisas. Se nós formos analisar a lei da oferta lá nos artigos 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, nós percebemos que elas precisam ser claras, precisas,
que o consumidor ele tenha, no mínimo, informações para que ele saiba o que está contratando, para que ele não tenha dúvidas com relação a isso. Então percebam, senhores, que quando falamos de contrato eletrônico, o que vem à tona é o apogeu, por exemplo, do contrato eletrônico com a pandemia. Mais do que isso, preciso ser bem informado para que eu possa, em algum momento, saber aquilo que eu estou contratando, evidentemente. Então, em algum momento, mais do que informar é ser bem esclarecido. Senão, os contratos eletrônicos, eles ficariam aí soltos e não é um contrato como outro qualquer. Então, dentro dos contratos de consumo via eletronicamente, evidentemente, surge aí a questão do e-commerce, ou seja, essa questão onde todos estão virtualmente ao mesmo tempo, você tem a sua loja, você compra, você vende, enfim. Mas qual é o problema de tudo isso? Nós temos que tomar certos cuidados com relação a isso para evitarmos o quê? Situações desagradáveis, onde que nós possamos cair em armadilhas. Então, quais são os direitos do consumidor frente ao e-commerce? Então, o que acontece? Nascem-se novas relações contratuais via eletrônicas, evidentemente, relações comerciais estas que o e-commerce traz isso aí, a liberdade de montar a sua plataforma. Evidentemente, você tem que estar muito atento, principalmente com o direito informacional, senão você acaba atraindo responsabilidade civil para você, evidentemente. Então, quando nós falamos de e-commerce, nascem o quê? Novas relações comerciais, novos padrões de compra e venda. Você vai estabelecer a sua loja, você tem o direito de fomentar, de criar, ou seja, viver disso, mas tome cuidado com relação às questões que envolvem o quê? Informações. Informações ao consumidor o mais vulnerável, para que ele possa ter aí a situação de compra com tranquilidade, compra com segurança, ou seja, ali são circulados informações onde nós vamos falar mais adiante sobre questões de proteção de dados, LGPD, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você tem sua empresa, você tem o direito de tratar, ou seja, comprar, vender de outros fornecedores, mas também você tem o sigilo de manter as informações desses consumidores em algum momento. Então, quais são os direitos de compras online do consumidor em algum momento? Então, ele já tem à sua disposição o quê? O próprio Código de Defesa do Consumidor, que lhe é protetivo. Ou seja, 90% é à sua disposição. Você tem ali o direito de escolher, direito de renunciar, direito que nós vamos falar sobre o arrependimento, ou seja, você tem 7 dias para refletir, haja vista quando a compra é feita à distância, fora do estabelecimento, tem a seu favor. Então perceba que você vai ter aí a paridade de armas a seu favor, que são as armas do próprio Código de Defesa do Consumidor. E mais do que isso, você vai ter a lei do e-commerce, ou seja, a legislação dos contratos eletrônicos. E mais do que isso, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então percebam que em algum momento comprar à distância, ou seja, comprar em contratos eletrônicos, lhe traz aí 3 importantes momentos para que você possa colocar a sua loja virtual ou comprar de lojas virtuais. O que você precisa ter? Clareza e disponibilidade das informações. Se você não for claro, ou quem estiver te vendendo não for claro, você pode ter certeza que vai ter problemas, porque não vai se concretizar esse contrato eletrônico. Então é importante demais que você tenha aqui o quê? Uma situação de clareza e disponibilidade das informações para que o teu produto ou serviço tenha embasamento na lei do e-commerce, na Lei Geral de Proteção de Dados e principalmente no Código de Defesa do Consumidor. Então isso é importante. Então, em primeiro lugar, é um direito do consumidor ter acesso com relação às informações. Isso não se tolhe do consumidor, isso não se tira do consumidor em algum momento. Ou seja, o consumidor ele tem que ter o direito de pesquisar a loja virtual, qual é o CNPJ dela, qual é a razão social dela, para ver se ela está inscrita, por exemplo, na Receita Federal, se ela não tem ali ações no mercado, para que ela não possa estar produzindo situações onde você caia numa armadilha, haja vista que contrato eletrônico você está comprando à distância, você não está tendo a oportunidade de poder presenciar ali o produto
em algum momento in natura, ou seja, dizer naquele momento se você quer ou não, ou seja, há uma formação e conclusão do contrato muito espontânea, você não tem a condição de dizer não em algum momento. Então, muitas das vezes, você cai na armadilha do próprio fornecedor. Então, a clareza, a disponibilidade de informações é importante. Mais do que isso, você precisa ter um suporte imediato após a venda. Ou seja, não adianta você namorar o consumidor em algum momento e largá-lo depois. Então, você que tem a sua plataforma de contrato eletrônico, ou contrato virtual, você tem que ter ali um plano onde você vai dar suporte a esse consumidor. Por exemplo, é o que nós chamamos de chatbots, ou seja, você pode ter ali a FAQ, ou seja, é diretrizes de resposta aos consumidores em algum momento. Você tem ali o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, não deixá-lo solto, porque às vezes se der algum problema no produto, você tem que dar assistência a esse consumidor em algum momento. E principalmente a central de relacionamento com os consumidores, a CRC. Então percebam que não basta ter contrato eletrônico, você tem que fazer a manutenção disso, porque surgirão problemas, evidentemente, com relação às relações de consumo. Então, são pontos importantes que devem ser tratados nos contratos eletrônicos. E, além disso, respeito ao direito do consumidor, com base lá no artigo 49, o direito de arrependimento, onde o consumidor ele tem o direito de se arrepender do produto que ele comprou, porque muitas das vezes ele cai na armadilha mesmo. Então o que acontece? Ele pode ter comprado em Manaus, por exemplo, um eletrodoméstico e demorou quase 3 meses para chegar. E quando chega, nasce a reflexão. Então aí ele pode se arrepender durante 7 dias e devolver o produto, e dizendo que não gostou, a propaganda foi enganosa. Aí sim, então o contrato eletrônico, quando é feito fora do estabelecimento comercial, à distância ou por telefone, você tem o direito ao arrependimento. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor fala isso. Então, portanto, não se pode tirar do consumidor esse direito. E, por outro lado, já falamos sobre ela, a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, onde a empresa, ou seja, quando põe o seu contrato eletrônico para circular e vários consumidores vão aderi-lo, em algum momento você tem que proteger. O consumidor ele tem que ter certeza daquilo que ele está comprando, que ele vai ter segurança na hora de dar os seus dados. E mais do que isso, a empresa fornecedora ela tem que guardar o sigilo, através dessa legislação que é de 2018, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados dá isso, ou seja, uma garantia ao consumidor de que o e-commerce ofereça a ele todas as seguranças na hora de ele assinar esse contrato eletrônico. Então, é importante isso, é uma garantia não só da e-commerce, que tem a sua legislação própria, como também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que é fundamental para que o consumidor se adeque à plataforma e-commerce ou loja virtual? Em algum momento, ele tem que saber dos seus direitos com relação ao princípio da informação, com relação ao direito de arrependimento em algum momento. A própria lei de e-commerce, ela dá essa garantia de segurança quanto à informação, e principalmente a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é de 2018. Então é importante se adequar ao consumidor a essa plataforma para que se evite o quê? Problemas futuro, porque não basta você ter somente a relação de consumo à sua disposição. Você tem que saber quais são os seus direitos, consumidor. Você tem que saber o que a e-commerce traz a você em contratos digitais. Você tem que saber o que a LGPD traz para você com segurança na hora de fornecer os seus dados. Então, toda empresa, para poder fornecer os seus contratos, principalmente de consumo via eletrônico, tem que estar atrelada à legislação do e-commerce e principalmente à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, em algum momento, o que procura-se, pelo menos, adequar ao e-commerce? Quais são as regras, em outras palavras, que o consumidor tem que verificar em primeiro momento? Qual é a importância? No primeiro momento, ele tem que verificar se a loja, por exemplo, disponibiliza as informações obrigatórias pela própria lei, por exemplo, se a loja tem CNPJ, se ela tem razão social, por exemplo, se o endereço da loja existe. Outro ponto importante, se o CNPJ está cadastrado na Receita Federal, se a política da empresa ela convém troca quando há um arrependimento posterior pelo próprio consumidor.
E se há também uma lei de proteção com relação, se a loja ela trabalha aí a questão da pesquisa, ou seja, a reputação do Reclame Aqui, ou seja, são informações que o consumidor ele precisa estar atento para que ele participe dos contratos eletrônicos. Tem que pesquisar a empresa em algum momento para que ele não caia em uma armadilha em algum momento, e essa armadilha é fundamental para que se evite problemas no futuro. Outro ponto importante é com relação a esse tema contratos digitais, contratos de defesa do consumidor, para que você saiba o time, não contrate de forma desenfreada para cair numa armadilha e ter um super endividamento. Não pode. Então evite-se o máximo, procure se informar sobre a empresa que você está contratando, procure se informar para evitar o quê? Problemas no futuro. Então esses pontos são importantes para que você, estudante, operador de direito, conheça um pouco mais do que é o contrato eletrônico. Hoje é a moda, a pandemia sedimentou tudo isso. Então evite ao máximo cair nessa armadilha, porque evidentemente todos nós em algum momento, como diz o presidente Kennedy em algum momento, somos consumidores em algum momento. E nós temos uma legislação riquíssima, que é a Lei 1878, que é a própria legislação do Código de Defesa do Consumidor, e nesses tipos de contrato do e-commerce nós temos a própria legislação do e-commerce, a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, é uma segurança maior para que você não caia em armadilhas. E aí, dentro desse tema que eu propus, o objetivo maior é tentar trazer aqui alguma situação, simulação para a prova do ENAD que vocês vão fazer. E eu trouxe aqui um caso de múltipla escolha para que nós possamos pensar sobre tudo isso que nós estudamos até agora. Então vamos lá. Tem uma questão aqui do ENAD que diz o seguinte, voltando aí para a questão dos contratos digitais, diz o seguinte: a tecnologia digital e da internet, com as redes sociais, as plataformas de vídeo, os provedores de filme via streaming, garantiu condições para que as narrativas publicitárias se utilizassem de recursos visuais e sonoros semelhantes ao cinema com baixo custo. Então, a situação aqui que está se apresentando, a questão que envolve a tecnologia e a internet, utilizando as redes sociais, e garantiu condições aí de poder oferecer narrativas publicitárias que garantissem aí um baixo custo. A consequência disso foi que as marcas passaram a criar materiais publicitários, buscando não apenas criar conteúdo sobre elas, mas também passaram a interagir de modo mais próximo dos seus consumidores ou potenciais consumidores. Então, essa situação de divulgação, qual foi o meio para você atrair, ou seja, criar novos conteúdos envolvendo aí a interação com os consumidores? Aí nós temos as questões, vamos ver qual que se aproxima mais, o que atende pelo menos ao enunciado dessa pergunta lá do ENAD. E a pergunta é correto apenas o que se afirma em? Então vamos ver o que parece ser mais próximo da resposta. Alternativa A. A narrativa publicitária não precisa acompanhar as mudanças no ambiente digital, pois o objetivo é vender os produtos nas prateleiras dos mercados e ofertar serviços exclusivamente presenciais. Vejam, a narrativa publicitária não precisa acompanhar as mudanças do ambiente digital, muito pelo contrário. Tem que acompanhar, senão você não informa direito o consumidor. Está errada essa questão. Alternativa B. Ao interagir, as marcas assumem características humanas e passam a ser percebidas pelo público como pessoas, assim vão garantindo espaço no mercado, vão se fortalecendo, porque essa aproximação faz com que haja uma fidelização e momentos de crise, como é o caso de pandemia, é possível contornar uma situação de modo mais eficiente. Olha, é uma resposta interessante. Mas vamos ver as demais. Alternativa C. Com a tecnologia da internet, a narrativa publicitária distancia-se cada vez mais da narrativa cinematográfica para ganhar sua própria identidade. Vejam, não dá para falar de distanciamento, muito pelo contrário, é aproximação, visando que garantir a informação e os direitos dos consumidores. Está errada essa questão também. Alternativa D. A publicidade na web limita-se apenas ao uso de pop-ups, banners digitais e serviços de envio de e-mails com ofertas de produtos e serviços.
Não, não é só isso. Nós temos que usar todos os meios necessários para que o consumidor seja muito informado, para que ele não caia em armadilha e muito pelo contrário, tem a proteção de dados, tem a lei do e-commerce, como nós falamos. Claro que tem que ter muito mais opções. Alternativa E, consumidores participativos centrais nos planos de negócio como estratégia para a construção de projetos empresariais, é o que a publicidade visa combater a fim de retornar aos tradicionais modelos de consumo que antecedem o advento da internet. Veja só, ele fala aqui, consumidores participativos centrais nos planos como as estratégias para construções dos projetos empresariais, é o que a publicidade visa combater. Não! Quanto mais consumidores participativos, você vai ter maiores informações, que dirá as associações de consumidores, onde você divulga e orienta todo mundo. Então é importante que você participe mais, está errado. Então a alternativa correta é essa mesma, a alternativa B, que diz o seguinte: ao interagir, as marcas assumem características humanas e passam a ser percebidas pelo público. É isso que nós buscamos nos contratos de consumo, principalmente nos digitais. Como pessoas, assim vão garantindo seu espaço no mercado. É exatamente isso, para não cair em erros. Vão se fortalecendo porque essa aproximação faz com que haja uma fidelização e em momentos de crise, pandemia, por exemplo, é possível contornar a situação de modo mais eficiente e rápido. Perfeita essa resposta com relação a essas questões que envolvem direito de consumo no tocante ao contrato digital. Então, senhores, era isso. 50 minutos é o tempo que nós estabelecemos com a coordenação para que não passasse mais do que isso, para que fosse uns pontos importantes tratados aqui. Eu tentei ser breve, evidentemente que se falar de relação de consumo, é aula para um semestre, 2 anos, o que dirá. Então, agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham êxito aí nas questões que envolvem ENAD, principalmente quando se tratarem de relações de consumo, e especialmente aqui nos contratos de consumo visando aí a questão de internet, ou seja, contrato eletrônico, e que vocês tenham êxito aí e não deixem essa questão para trás, porque o ENAD é importante para a vida de vocês e para a própria instituição, que evidentemente tem aí o seu crescimento com a boa avaliação de vocês, tá bom? Desejo a todos boa sorte, um abraço a todos.